Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Igor aqui. É, Vou estar resolvendo os exercícios da lista que eu deixei para vocês de verminoses, tá? Não deixem de fazer. Se vocês tiverem muita dificuldade na lista, revisem o assunto primeiro antes de vir aqui para a resolução comentada, tá? A ideia da resolução comentada é sanar dúvidas pontuais e não todo o conteúdo, ok? Então vamos lá, questão 1. A esquistossomose é uma doença parasitária considerada grave por ser a que mais causa morte em humanos dentre as causadas por organismos multicelulares. Uma forma de se combater essa doença é o controle biológico pelo uso de peixes como o tambaqui. De que forma esse peixe ajuda a combater a doença em humanos? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa na esquistossomose, a esquistossomose é causada por um platelminto, que é o Schistosoma mansoni, né? É, uma pessoa que está infectada pelo Schistosoma mansoni vai ter a liberação de ovos desse parasita nas fezes. Quando esses ovos chegam aos corpos de água, lagos, rios e açudes, esses ovos vão liberar uma larva chamada miracídio, né? E esse miracídio vai entrar em contato com um molusco, né? Que é o caramujo do gênero Bionfalaria. Dentro do caramujo, esse miracídio vai se replicar, vai se multiplicar e esse caramujo vai liberar uma outra larva chamada cercária, e essa cercária possui capacidade de penetração ativa na pele da pessoa que tomar um banho em um lago que contenha esses parasitas, ok? Então vamos lá. Aqui a pergunta é muito importante e você tem que prestar atenção para não se confundir. A pergunta é: de que maneira esse peixe ajuda a combater a doença em humanos? Então vamos ler. Alternativa A: o peixe serve como hospedeiro definitivo do verme da esquistossomose, do gênero Esquistossoma, no lugar do homem. Bom, para que o peixe seja o hospedeiro definitivo, ele precisa abrigar o verme na sua forma madura, ou seja, o verme adulto, que não vai ser o caso aqui, certo? Então, letra A, incorreta. Na letra B, o tambaqui se alimenta da cercária. A cercária é uma larva, né, que é liberada pelo caramujo e que ela tem capacidade de penetração ativa na pele do ser humano, certo? Uma cercária, ela é microscópica, certo? Então, é praticamente impossível do tambaqui se alimentar de todas as cercárias que forem eliminadas por esse caramujo. Então, não tem como um tambaqui se alimentar da cercária e evitar com que elas entrem em contato com o ser humano, tá? Então, letra B incorreta também. O miracídio, forma que infecta o caramujo, hospedeiro intermediário, passa a infectar o peixe e nele não consegue completar o seu ciclo vital. Aqui é outro caso também. O miracídio, ele tem especificidade para infectar o caramujo, tá? Então, nesse caso, ele não vai infectar o peixe, até porque um lago tem outros peixes, certo? E o miracídio não infecta esses outros peixes, ele tem uma especificidade pelo caramujo, tá? Então, letra C incorreta também. O caramujo, hospedeiro intermediário, é comido pelo peixe. Aí sim, um peixe ele pode se alimentar desse caramujo, certo? Se alimentando desse caramujo, o parasita não consegue completar o seu ciclo de vida. Ou seja, o caramujo não vai liberar as cercárias no lago, no açude ou no rio. Por quê? Porque ele foi comido pelo peixe, certo? Então essa é a forma com que esse peixe, o tambaqui, consegue auxiliar a combater, consegue combater a esquistossomose. Letra E. O peixe e o caramujo, hospedeiro intermediário, competem pelos mesmos recursos naturais. Não, né? Peixe e caramujo, eles habitam em ambientes diferentes, eles não têm os mesmos nichos ecológicos, eles não fazem parte do mesmo nível trófico nas cadeias alimentares, tá? Então, eles não competem pelos mesmos recursos naturais. Então, correta a letra D, ok? Questão 2. Um indivíduo humano foi picado por um mosquito do gênero Culex. Então, quando a gente tem a aplicação da picada do mosquito do gênero Culex, a gente sabe que esse mosquito ele é transmissor da Wuchereria
Bancroft, que é um nematelminto causador da filariose, também conhecido como elefantíase, certo? O qual estava infectado por larvas infestantes de um parasita que, quando adultas, se alojam em vasos linfáticos de órgãos diversos. É a elefantíase, a filariose. Sobre a doença causada, o parasita e o inseto transmissor, é incorreto afirmar, então não esqueça, é incorreto. A doença é causada pelo Wuchereria bancroft, tá certinho, certo? O inseto transmissor adquire os embriões do parasita ao sugar o sangue de uma pessoa infectada. Sim. O mosquitinho do gênero Culex vai lá, pica uma pessoa que está infectada, que tem filariose, e aí ele adquire esses parasitas. E aí ele vai e pica uma outra pessoa e transmite essas larvas, tá? O parasita pertence à classe insecta? Não. Estamos falando do Wuchereria bancroft, que é um nematelminto, tá? Então ele não pertence à classe insecta. Os insetos pertencem ao filo dos artrópodes, certo? E a Wuchereria bancroft não é um artrópode, é um nematelminto. Então a letra C está incorreta. Letra D, a doença denominada filariose, certo? E letra E, as partes parasitadas do hospedeiro tornam-se edematosas. Muito bem, tá certo também. Edematosa, gente, significa inchadas, né? Então fica aquele quadro característico da elefantise, né? Aquelas pernas bem inchadas, tá? Então letra C é incorreta. 3. O esquema abaixo representa os ciclos de vida da Taenia saginata e da Taenia solium. Eita, faltou um ponto final, né? Esses, hermafroditas, autofecundam-se. Então vamos dar uma olhada nas alternativas que podem completar essa primeira lacuna. Protozoários, plateumintos e nematelmintos. Os causadores da teníase, que são as tênias, como nós vimos, eles são plateumintos, certo? São plateumintos, tá? Então a gente já consegue eliminar muitas alternativas, né? A letra A, que fala que são protozoários. Essa é uma forma com que eu faço as minhas questões, né? Eu risco as alternativas que não podem ser. Porque daí, se por acaso você precisar chutar, a chance de acerto é maior, né? Então, esses plateumintos hermafroditas autofecundam-se e os proglótides grávidos, pode ser proglótide ou proglote, é a mesma coisa, contendo ovos, são eliminados no ambiente, junto com as fezes. Eles podem contaminar água e alimentos e serem ingeridos pelo boi ou porco, hospedeiros intermediários. Nesse caso, o boi ou porco terão cisticercose, né? No trato digestório desses animais, os ovos eclodem e liberam uma larva chamada nananana, que perfura o intestino, cai na circulação e aloja-se em tecidos ou órgãos, principalmente músculo e cérebro, originando o cisticerco, certo? Essa doença é a cisticercose, né? E aí, quando o homem ingere esse cisticerco que está presente na carne do porco ou do boi, aí esse cisticerco vai se desenvolver no verme adulto e esse homem vai ter teníase, certo? Então, só para a gente relembrar aqui uma revisão rápida. A ingestão de cisticerco ocasiona a teníase, tá? Não ocasiona a cisticercose. Como que uma pessoa vai pegar a cisticercose? É o mesmo caso do boi e do porco. Eles pegam cisticercose ingerindo ovos de tênia. Ingestão, né? Melhor. Tá? Então, a ingestão do cisticerco vai te dar teníase. A ingestão dos ovos de tênia vai te dar cisticercose. Tá? Professor, e essa lacuna que ficou aqui, qual palavrinha que é? Vamos dar uma olhadinha. Essa palavrinha eu não falei para vocês em aula, mas é oncosfera, tá? Oncosfera, na verdade, é o nome dado a essa larvinha, né, que está dentro do ovo. E aí, quando ela amadurece um pouquinho, ela vai virar o cisticerco e consegue penetrar nos tecidos do hospedeiro, tá? Então, aqui a gente tem uma oncosfera, tá? Não falei para não confundir vocês,
E esse nome ele é bem raro de cair, na verdade, tá? Em vestibulares mais específicos. Por exemplo, esse que é da UCS, do Rio Grande do Sul. Não sei nem qual é a universidade essa. Mas valeu a pena a questão. 4. Da PUC. Considere a figura e nas informações representadas abaixo sobre um tipo de parasitose. O esquema apresentado na figura representa uma parasitose conhecida como... Então, nós temos aqui o porco, né? A forma larval cisticerco, aloja-se no tecido muscular, né? O homem ingere carne contaminada, e aí vai ter liberação de ovos nas fezes, esses ovos vão ser ingeridos pelos porcos. Então, que doença é essa que esse homem tem? É a teníase. Certo? Por quê? Porque ele tem a tênia adulta no intestino. Ocasionada por um animal pertencente ao grupo dos... Então, a tênia, ela pertence ao filo dos plateumintos, junto com o esquistossoma, no qual o homem é o hospedeiro e o homem é o hospedeiro definitivo. Por que ele é definitivo? Porque ele abriga, no caso da teníase, o verme adulto no seu intestino, certo? Então, letra D é a resposta da questão 4. Questão 5. A seguir, lê-se trechos do artigo da Lei nº 13.312, do ano de 2016, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Então, o artigo 3, para os efeitos dessa lei, considera-se. Então, 1. Saneamento básico. Conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, na letra A. B. Esgotamento sanitário. C. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E D. Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O município possui uma pequena verba emergencial e precisa intensificar ações de saneamento básico com vistas a diminuir os elevados casos de ascaridíase e ancilostomose. Para interromper o ciclo de vida dos agentes etiológicos dessas parasitoses, de forma menos onerosa, seria ideal intensificar. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa lembrar, né, como que a gente prevenia, na verdade, qual era a forma de infecção da ascaridíase e da ancilostomose, né? A gente tinha, em ambos os casos, a liberação de ovos nas fezes, certo? Nas fezes do hospedeiro. Então, o Ascaris lumbricoides, que está lá no intestino da pessoa, do hospedeiro, ele libera ovos que se misturam às fezes e são eliminadas. Assim como no caso dos ancilostomídeos, né? Como, por exemplo, o ancilostoma duodenale ou o Necators americanos. Eles também liberam ovos que vão ser liberados junto às fezes. Então, se a gente tem liberação de ovos nas fezes, a gente vai ter que pegar uma medida que evite com que essas fezes sejam jogadas no meio ambiente, certo? Então, tanto para ascaridíase quanto para ancilostomose, o esgotamento sanitário vai ser a melhor forma de reduzir os elevados casos dessas doenças, tá? Então vamos lá. Letra A. As medidas A, B, C e D para reduzir casos de ascaridíase e ancilostomose. Bom, a letra A, abastecimento de água potável, ela realmente pode ajudar na redução dessas doenças, porque uma água potável não vai estar contaminada com ovos de parasitas, né? Na letra B, o esgotamento sanitário também pode reduzir, mas a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, assim como a drenagem e manejo de águas pluviais, não está diretamente relacionada com essas doenças, tá? Então, a letra A está errada por isso, tá? A C e a D não estão tão diretamente ligadas à redução desses casos. A medida A para reduzir casos de ascaridíase e ancilostomose, abastecimento de água potável. Não vai ser. Por quê? No caso da ascaridíase, a água potável ela é importante para evitar com que você realize a ingestão dos ovos.
Porém, no caso da ancilostomose, qual que era a forma de infecção da ancilostomose? Os ovos caíam no meio ambiente, desse ovo eclodia uma larva, e essa larva penetrava ativamente pela pele do hospedeiro, né? Da vítima do parasita. Então, muitas vezes as pessoas que andam descalços, né, no solo podem estar mais propícios a adquirirem a ancilostomose, porque daí a larvinha ela tem capacidade de entrar na pele lá do pé da pessoa, certo? Então, o abastecimento de água potável não está relacionado com a transmissão da ancilostomose, já que a ancilostomose é transmitida por meio da penetração ativa do parasita pela pele da pessoa e não pela ingestão de água, certo? Então, a letra B está errada. E aqui até na letra A também, né? A letra o abastecimento de água potável não vai estar relacionada com a ancilostomose. C. A medida B para reduzir casos de ascaridíase e ancilostomose. Aí sim, na letra B a gente tem esgotamento sanitário. É tratar o esgoto, é evitar com que o esgoto seja liberado no meio ambiente. Dessa forma, a gente tem sim uma maneira eficaz de reduzir os casos dessas doenças. D. A medida D para reduzir casos de ascaridíase e ancilostomose. Não também. Opa. E E. A medida A para prevenir ascaridíase e a medida D para ancilostomose. Não também. Certo? Lembrando que o tratamento de esgoto é a melhor forma para prevenir ambas as doenças, tá? Então, a letra B, a letra C, desculpa, é a correta. É a melhor medida para reduzir os casos dessas doenças. Letra C, questão do Enem. Euphorbia milli é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural molussicida. Molussicida é um produto que é letal para os moluscos, né? Que é a miliamina L. O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da... Então, se a gente tem um molussicida, a gente tem uma substância que é letal para moluscos. Quais dessas doenças indicadas nas alternativas vão ter um molusco como hospedeiro intermediário? A esquistossomose, porque a gente vai ter um caramujo lá do gênero Bionfalaria, certo? Então, letra E. 7. Conhecer o mecanismo de transmissão e disseminação de uma dada enfermidade é de muita importância para fundamentar medidas mais efetivas para o controle da doença. A esquistossomose mansônica é uma doença infecciosa parasitária, é um problema de saúde pública no Brasil. Sua apresentação clínica varia desde a forma assintomática até aquelas extremamente graves. O diagnóstico e o tratamento são relativamente simples, mas a erradicação só é possível com medidas que interrompam o ciclo de vida do parasita. Com base nas informações do texto, avalie qual das propostas seguintes será eficaz no controle da esquistossomose mansônica e na manutenção da saúde geral da população. Eliminar os caramujos de regiões afetadas pela esquistossomose, aplicando substâncias tóxicas. Se a gente aplica substâncias tóxicas, a gente vai estar prejudicando a própria população também, porque ela consome essa água, certo? B. Evitar a contaminação dos corpos de águas por ovos do esquistossoma, com a construção de instalações sanitárias. Sim, como eu falei para vocês, na questão das caridias ancilostomose, e agora incluo a esquistossomose também, para essas doenças o tratamento de esgoto é a melhor forma de prevenção, né? Para evitar com que os ovos desses parasitas cheguem às águas que serão usadas pela população. C. Evitar utilizar água da lagoa de regiões afetadas pela esquistossomose para beber ou para o preparo de alimentos. É muito difícil você evitar com que uma população utilize a água de uma região, né? Principalmente considerando que a água ela é essencial para inúmeras funções, né? Para cozinhar, para tomar banho, para se alimentar, certo? Então essa não é a melhor forma para controlar a esquistossomose.
D. Impedir o consumo de carne crua. Carne crua mal cozida não está relacionada com a esquistossomose, está relacionada com a teníase, né? E E. Impedir o consumo humano de hortaliças regadas com água contaminada por esquistossomo. A água não vai ser contaminada por esquistossomo. A água é contaminada pela cercária, que daí terá a capacidade de penetrar na pele da pessoa, certo? Então a letra B é a melhor alternativa. 8. Em 2009, o município maranhense de Bacabal foi fortemente atingido por enchentes, submetendo a população local a viver em precárias condições durante algum tempo. Em razão das enchentes, os agentes de saúde manifestaram, na ocasião, temor pelo aumento dos casos de doenças, como, por exemplo, a malária, a leptospirose, a leishmaniose e a esquistossomose. Que medidas o responsável pela promoção da saúde da população afetada pela enchente deveria sugerir para evitar o aumento das doenças mencionadas no texto, respectivamente? Então vamos voltar aqui e ver quais são as doenças que são citadas no texto. Malária. A malária é causada por um protozoário, pelo Plasmodium. Leptospirose. A leptospirose é causada por uma bactéria. Leishmaniose, causada por um protozoário, pela Leishmania. E a esquistossomose é causada por um plateuminto, esquistossoma. Então, que medidas com que a gente pode usar para sugerir... quais medidas a gente deve sugerir para evitar o aumento das doenças mencionadas no texto? Então, vamos lá. Letra A. Evitar contato com água contaminada por mosquitos. Água contaminada por mosquitos. A gente não tem necessidade de evitar o contato com água contaminada por mosquitos. Né? Os mosquitos não contaminam a água, certo? Quem contamina a água, por exemplo, são as cercárias da esquistossomose, né? As bactérias da leptospirose, certo? B. Combater o mosquito anófeles. Sim, que daí vai permitir o combate à malária. Evitar o contato com água suja acumulada pelas enchentes. Sim, porque aqui a gente vai estar evitando com que a leptospirose, que está relacionada até com a urina do rato, se prolifere. Combater o mosquito flebótomo, que é o mosquito causador da leishmaniose, mosquito palha. E eliminar os caramujos do gênero Bionfalaria. Sim, letra B. Certo? C. Eliminar os caramujos do gênero Bionfalaria não vai estar relacionado com a malária, né? Ele fala respectivamente, então tem que ser nessa ordem. Isso mesmo. Então, já fugiu a ordem aqui. D. Combater o mosquito Aedes. O Aedes está relacionado com dengue, zika e chikungunya. Não está relacionado com malária. E letra E. Combater o mosquito Aedes de novo. 9. Dupla humilhação dessas lombrigas. Humilhação de confessá-las a Dr. Alexandre. Sério. Perante irmãos que se divertem com tua fauna intestinal em perversas indagações. Você vai ao circo assim mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada. Se não podem ver o espetáculo? Se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro, as gabarolas do palhaço vão querer sair para fora, hein? Como é que você se arranja? O que é pior? Mínimo verme 15 centímetros modestos, não mais. Vermezinho idiota. Enquanto Zé é rival na escola, na queda do braço, em tudo, se gabando, mostra no vidro o novelo comprovador do seu justo gabo orgulhoso. Ele expeliu entre os e as, de agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina, a solitária de 3 metros. O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente, a tênia sólio, considera que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de... Então, nós temos duas tênias, que causam a teníase. A tênia sólio e a tênia saginata. Então, a tênia sólio, ela está relacionada com carne de porco e a saginata com carne de boi, certo? Então, se a gente tem o caso de tênia sólio, na verdade, o ser humano comeu a carne de porco mal assada.
que contém os cisticercos da tênia. Tá? 11 da Unicamp. 10 da Unicamp. A teníase e a cisticercose são doenças parasitárias que ainda preocupam as entidades sanitaristas. São medidas que controlam a incidência de casos dessas parasitoses, lavar bem os alimentos e tomar água fervida ou filtrada, para evitar a... Então vamos lá. Quando a gente lava bem os alimentos e toma água fervida ou filtrada, a gente está evitando, na verdade, a ingestão de ovos, né? Que é o causador da cisticercose, né? E a teníase e a cisticercose são causadas pela tênia, que são, né, as tênias, elas são pertencentes ao filo dos plateumintos. Então, para evitar a ingestão de ovos dos plateumintos causadores dessas doenças e controlar as populações de caramujos. Caramujo não tem nada a ver com teníase e cisticercose, né? Caramujo está relacionado com a esquistossomose. B. Ingestão de ovo dos nemateumintos, também não, né? A tênia e a cisticercose, se são causadas por tênia, a tênia pertence ao filo dos plateumintos. Ingestão de cisticercos. Os cisticercos eles vão estar presentes na carne crua ou mal cozida, e não nos alimentos e água fervida ou filtrada. D. Ingestão de ovos do parasita, sim, e cozinhar adequadamente as carnes de porco e de boi para evitar a ingestão de cisticercos. Certo. Letra D. 11. No ciclo evolutivo da Taenia solium, as proglotes grávidas são eliminadas do intestino do homem juntamente com as fezes. Quando as fezes dos portadores de tênia são lançadas à superfície do solo, contaminam o terreno. Os ovos embrionados liberam-se das proglotes e espalham-se no meio externo. O embrião só abandona o ovo no interior do tubo digestivo do porco, sendo então lançado na circulação. O embrião, atingindo os capilares, rompe-os e acaba localizando-se nos músculos, onde se incista. Segundo essas informações, o homem e o porco são os hospedeiros. Então, a gente tem, na verdade, o homem como o abrigador, né? o hospedeiro que carrega o parasita na sua forma madura. Então, o homem ele é o hospedeiro definitivo e o porco carrega consigo a larva. Então, ele é o hospedeiro intermediário. O homem pode ser o hospedeiro intermediário? Pode, quando é o caso da cisticercose. Então, letra C. 12. A filariose linfática, também conhecida como elefantíase, tem grande importância na África. Foi uma doença muito prevalente no Brasil, mas hoje encontra-se restrita a alguns focos persistentes no Pará, Pernambuco e Alagoas. Assinale a alternativa verdadeira. Então, A. Tem como agente etiológico o Necator americanus? Não. O Necator americanus está relacionado com a ancilostomose. Os vermes adultos se instalam no intestino delgado? Não. Os vermes vão se instalar lá nos linfonodos, né? Nos vasos linfáticos da pessoa. C. As larvas infectantes penetram pela pele dos membros inferiores. As larvas infectantes penetram pela pele? Não. Na verdade, as larvas elas vão penetrar por qualquer membro, não necessariamente inferior, tá? E tem como principal vetor o Culex, sim, que é o mosquitinho, popularmente chamado de muriçoca. Sim, letra D correta, tá? A letra C pode confundir, hein? As larvas infectantes penetram pela pele dos membros inferiores. Não necessariamente, tá? 13. Segundo a Organização Mundial da Saúde, dentre as principais doenças parasitárias da atualidade, pode ser citadas malária, esquistossomose, filariose, giardíase, ascaridíase e ancilostomíase. Considerando essas parasitoses, pode dizer que... Então vamos lá, a malária é causada por protozoário, esquistossomose é por um plateuminto, filariose é um nemateuminto, giardíase é um protozoário, a giardia, ascaridíase é um nemateuminto, assim como a ancilostomíase, que também é causada por um nemateuminto. Então, os protozoários são responsáveis por pelo menos 3 dessas doenças,
Não, né? Por quê? Só a malária e a giardíase é causada por protozoário. Muito inteligente essa questão da Unesp. B. Pelo menos 4 dessas doenças são transmitidas por picadas de inseto. Então vamos lá, malária é transmitida por picada de inseto, filariose também. As outras não, certo? Então, B, errada. C. Pelo menos uma dessas doenças é causada por vírus. A gente não tem nenhuma doença causada por vírus aqui. D. Pelo menos uma dessas doenças é causada por bactéria. Também não. Nenhuma é causada por bactéria. E. Pelo menos 4 são causadas por eumintos. Então, quem são os eumintos? Os filos que terminam em euminto. Plateuminto e nemateuminto, que são os vermes. Tanto plateuminto quanto nemateuminto são vermes. Plateuminto, verme achatado, nemateuminto, verme cilíndrico. Então, letra E está correta, porque a esquistossomose, a filariose, a ascaridíase e a ancilostomose são causadas por eumintos. 14. Uma criança foi internada em um hospital com convulsões e problemas neurológicos. Após vários exames, foi diagnosticada cisticercose cerebral. A mãe da criança iniciou então um processo contra o açougue da qual comprava carne todos os dias, alegando que este lhe forneceu carne contaminada com o verme causador da cisticercose. A acusação contra o açougue, e aí, tem fundamento ou não tem fundamento? Então, a gente tem que relembrar lá aquilo que eu falei no comecinho. A cisticercose, ou melhor, a teníase, é causada pela ingestão de carne crua ou mal cozida que contém os cisticercos. Já a cisticercose, ela não é relacionada com a ingestão de carne crua. Ela está relacionada com a ingestão de ovos do parasita, de ovos de tênis, certo? Então, esse processo que a mãe abriu contra o açougue não tem fundamento, tá? Pois a cisticercose é transmitida pela ingestão de ovos de tênia eliminados nas fezes do hospedeiro. Letra A certa. Não tem fundamento, pois a cisticercose não é transmitida pelo consumo de carne. E tá certo, não mesmo. Mas sim pela picada de mosquito. Não. Não tem mosquito na cisticercose nem na teníase. Não tem fundamento, pois a cisticercose é contraída quando a criança nada em lagoas. Não. Nadar em lagoas pode estar relacionada com a esquistossomose e não com a cisticercose ou teníase. Tem fundamento? Não, não tem. Não tem fundamento. Então, letra A. Certo? E questão 15. Ao noticiar o desenvolvimento de mecanismos de prevenção contra a esquistossomose, um texto jornalístico trouxe a seguinte informação. Proteína de parasita da doença ensina o organismo a se defender dele. Na verdade, é o que a gente faz com as vacinas, né? As vacinas podem ter proteínas de um agente e, quando aplicado em nós, vai estimular o nosso corpo a produzir anticorpos contra esse parasita, né? Então, traduzindo a notícia em termos biológicos, é correto afirmar que uma proteína presente. Então, nesse caso, a gente está falando de qual doença? Esquistossomose, certo? Então, a esquistossomose é causada por um plateuminto. Então, a gente já elimina a E, que fala de nemateuminto. E a gente elimina a D e a C porque fala de molusco. A esquistossomose não é causada no molusco, né? Ela é causada por um plateuminto, que é o Esquistossoma mansoni. Então, é correto afirmar que uma proteína presente no plateuminto causador da doença, ao ser introduzida no ser humano, estimula a resposta imunológica que depois permite o reconhecimento do parasita no caso de uma infecção. Letra A está certa. Quando a gente coloca essa proteína do verme na pessoa, a gente está ensinando o nosso corpo a estimular uma resposta, a produzir uma resposta imunológica, produzir anticorpos. Quando tiver uma infecção verdadeira por esse verme, o nosso corpo já tem anticorpos e já consegue reconhecer mais precocemente o parasita e eliminá-lo. Letra B.
É correto afirmar que uma proteína presente no plateuminto causador da doença serve de modelo para a produção de cópias de si mesmo no corpo do hospedeiro. Não, né? Não serve de modelo para a produção de cópias dessa proteína. Não é essa proteína que vai ser copiada, certo? O que vai ser copiado são os anticorpos, a resposta a essa proteína, tá? Essa proteína, na verdade, é um antígeno, tá? Algo que o nosso corpo vai reconhecer, mas a gente não vai produzir cópias desse antígeno. A gente vai produzir anticorpos contra esse antígeno, tá? Então, alternativa correta, letra A. Bom, vamos para as questões discursivas rapidinho. Vou só dar uma passada por cima. Qualquer dúvida mais profunda vocês podem entrar em contato ou me perguntar durante a aula. 16. Uma das maneiras de diagnosticar parasitose em uma pessoa é através do exame de fezes. As parasitoses abaixo podem ser diagnosticadas por esse exame? Então vamos lá. A esquistossomose, ela pode ser diagnosticada pelo exame de fezes? Sim. Por quê? O esquistossomo libera ovos nas fezes do hospedeiro. Então, esses ovos podem ser diagnosticados no exame de fezes, microscopicamente, tá? São ovos microscópicos. B. Ascaridíase. Também o Ascaris lumbricoides também libera ovos nas fezes do hospedeiro. E esses ovos, caso entre em contato com outra pessoa, ela pode se infectar também. E a doença de Chagas? O exame de fezes pode diagnosticar? Nesse caso, não. Por quê? A doença de Chagas é uma doença que tem como agente etiológico o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é um protozoário que vive no sangue do hospedeiro e não no intestino, tá? Então, por isso que não vai ser possível diagnosticar pelo exame de fezes. Haverão outros métodos, né, utilizando o sangue da pessoa para fazer o diagnóstico dessa doença. 17. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de creolina. A que filo pertencem os endoparasitas em questão? Então, quais são os endoparasitas em questão, né? Nós temos a lombriga, que é um endoparasita, certo? E a gente tem um outro endoparasita aqui, uma ameba, certo? A que filo pertencem esses endoparasitas? A lombriga pertence ao filo dos nemateumintos, certo? E quais são suas características morfológicas? São vermes cilíndricos, não segmentados, né? Apresentam as extremidades afiladas, possuem revestimento de uma cutícula feita de quitina que protege contra agentes agressores, tá? Tudo isso você podia colocar. E a ameba? Ela pertence a algum filo? A ameba, ela não pertence ao reino animal, né? Uma ameba, ela pertence ao reino protista, porque é um protozoário, tá? Então ela não pertence a nenhum filo do reino animal, certo? E quais são suas características? Ela é um ser unicelular, eucarionte, heterótrofo, né? Consegue formar pseudópodes, possui a capacidade de formar cistos, tá? Que são os agentes que permitem a resistência da ameba no ambiente, tá? Letra B. O piolho da cabeça pode ser considerado um parasita? Sim, só que é um parasita que não é interno, é um parasita externo. Então a gente chama de ectoparasita. Ectoparasita. É um parasita que vive na parte externa do corpo do hospedeiro. E do que ele se alimenta? Ele se alimenta de sangue do hospedeiro. Certo? Próximo.
Os genomas de 2 parasitas que causam a esquistossomose foram sequenciados, um passo que pode levar a vacinas para tratar e erradicar a doença. A esquistossomose causa mais enfermidade do que qualquer outra doença parasitária, com exceção da malária. Letra A. O que significa dizer que o genoma dos 2 parasitas foram sequenciados? Quando a gente fala que um genoma foi sequenciado, na verdade foi descoberto as sequências de base nitrogenadas que compõem as moléculas de DNA desse ser vivo, né? Então, descobriu-se que, por exemplo, a sequência é adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, timina de novo, e assim vai. Então, o sequenciamento é você determinar a sequência de nucleotídeos do DNA de um determinado ser vivo, tá? A que reinos de seres vivos pertencem os agentes causadores da malária e da esquistossomose? Então, a malária ela é causada por protozoário, né? Pelo plasmodium. Então, um protozoário ele é do reino protista, né? E a esquistossomose? A esquistossomose é causada por um plateuminto. Um plateuminto, que é o Schistosoma mansoni, ele é do reino animal, tá? Ou metazoa, a mesma coisa. Você pode falar animalia também, tá? Qual a maneira mais comum de uma pessoa contrair malária? Então, você contrai malária se você for picado por um mosquito do gênero Anopheles que estiver contaminado com o plasmódio, tá? E como uma pessoa contrai esquistossomose? A pessoa contrai esquistossomose quando ocorre a penetração ativa das cercárias na pele ou mucosa da pessoa, certo? Então, geralmente, essa penetração pode ser propiciada pela entrada da pessoa, né, na água, em rios, lagos, tomar banho de rio. Mas, se você ingere, por exemplo, a água que contém cercárias, essas cercárias elas vão penetrar na pele da boca, da mucosa. E aí também tem uma penetração ativa, não necessariamente você tomou banho, tá? Por isso que a gente fala que é penetração da cercária e não o banho na água que tem cercária. 19. Agentes de saúde pretendem fornecer um curso para moradores em áreas com alta ocorrência de tênias e esquistossomos. A ideia é prevenir a população das doenças causadas por esses organismos. Em qual das situações é necessário alertar a população para o perigo do contágio direto, pessoa a pessoa? Então vamos lá. Tênia e esquistossomose, qual pode ser transmitida de contato direto? A teníase, certo? Por quê? A liberação de ovos por uma pessoa podem chegar na boca, por exemplo, de outra pessoa, certo? E isso vai transmitir a doença de uma pessoa para outra. No caso da esquistossomose, não. Por quê? No caso da esquistossomose, a gente só tem a infecção pela cercária. A cercária só vai ser produzida quando ocorre o processo de multiplicação dos miracídios dentro dos caramujos, certo? Então não há contágio direto de pessoa para pessoa da esquistossomose. Cite 2 medidas, uma para cada doença, que dependem de infraestrutura criada pelo poder público para preveni-las. Então, saneamento básico, ela pode prevenir essas 2 doenças, né? Tratamento de água e esgoto e tudo mais. Além disso, no caso da teníase, a gente pode inspecionar as carnes que vão ser vendidas, né? Que vão ser consumidas pelos seres humanos. Questão 20. Jeca, por que não trabalhas? Pergunta Monteiro Lobato, o autor de Urupês, a Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo. Sofres de amarelão. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia que te faz papudo, feio, molenga e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro específico do amarelão. Anquilostomina. Na ilustração, Monteiro Lobato diagnostica o caipira com a doença conhecida popularmente como amarelão. Cite um dos vermes que causa essa doença. Então aqui você podia citar
o Ancylostoma duodenale ou o Necator americanus. Vou pausar o vídeo porque minha gata começou a miar loucamente, então eu tive que pausar, mas já voltei. Então vamos lá, voltando ao raciocínio. Você podia citar o Ancylostoma duodenale ou o Necator americanus, né? Que são os causadores da ancilostomose, o amarelão. E uma medida para prevenção é usar sapatos, né? Porque esses vermes, eles têm a capacidade de penetração ativa lá na pele do pé da pessoa que anda descalço, tá? Explica a razão do nome popular da doença. Então, amarelão está relacionado com os quadros de anemia que o hospedeiro vai ter por conta da ingestão de sangue por parte do parasita. O parasita se fixa no intestino e fica se alimentando do sangue do hospedeiro, tá? E o que isso tem a ver com a canseira do caipira? Com a perda de sangue, a gente perde hemácias. As hemácias contêm uma proteína chamada hemoglobina que está relacionada com o transporte de oxigênio para todas as partes do corpo. E aí, o transporte... Calma, Luísa. O transporte de oxigênio fica defasado, certo? E por conta disso, o paciente, o hospedeiro, ele vai apresentar bastante canseira, tá? Questão 21. O Nematelminto ascaris lumbricoides é um parasita que provoca graves danos à saúde humana. Calma, eu já abro a porta para você. Calma aí, que eu estou resolvendo exercício, tá? A. Quantos hospedeiros o ascaris lumbricoides tem durante seu ciclo de vida? O ascaris lumbricoides é um parasita monoxênico, como eu falei para vocês. Nossa, que negócio torto. Ele é um parasita monoxênico. Então, ele só vai ter um único hospedeiro, que é o ser humano, tá? Então, quantos hospedeiros ele vai ter? Apenas um, os seres humanos. Em que fase de seu ciclo de vida o ascaris lumbricoides entra no corpo humano? Então, ele vai entrar no corpo humano quando ele está dentro dos ovos. Então, é na fase de ovo que ele vai entrar no corpo humano. Esses ovos, eles estão eliminados nas fezes, essas fezes contaminam a água e os alimentos e a pessoa vai lá e ingere esses alimentos, essa água que está contaminada com os ovos do ascaris. Em que parte do corpo humano ocorre a reprodução? A reprodução dele vai ocorrer no intestino delgado dos seres humanos, né? Lá eles se reproduzem, colocam ovos e esses ovos vão ser eliminados junto às fezes. Então, aqui é intestino. Quais medidas podem evitar a contaminação? Então, a contaminação do ambiente, né? Como que a gente evita a contaminação do ambiente? Saneamento básico, tratamento de água e esgoto, certo? Para evitar com que os ovos, as fezes contaminadas, entrem em contato com os alimentos, entrem em contato com o meio ambiente, tá? Então, calma aí, saneamento básico. Calma, a última. 22. Depois da descoberta dos restos mortais do rei Ricardo III em um estacionamento na Inglaterra em 2012 e do início de um movimento para rever a péssima imagem do monarca, cristalizada pela peça Ricardo III de Shakespeare, um novo achado volta a perturbar sua memória. Foram encontrados os restos mortais do rei, ovos de lombriga, Ascaris lumbricoides. Os ovos estavam na região intestinal do rei e não foram encontrados em nenhum outro local dos restos mortais e nem em torno da sua ossada. Os ascaris lumbricoides até o dia de hoje causam problemas graves, principalmente em crianças desnutridas. Qual é a forma de transmissão desse parasita? Então, esse parasita ele é transmitido por meio da ingestão de ovos, né? Ovos que contêm a larva infectante, né, do ascaris. Então, esses ovos caem nos alimentos, caem nas águas, e aí a pessoa vai lá e ingere esses ovos. Como podemos evitá-los? Tratamento de água, saneamento básico, né, saneamento de água e esgoto, e higienização de alimentos e filtração ou fervura da água. Tá? Tudo isso pode evitar a infecção, a transmissão do ascaris.
Os ascaris são nematórios que possuem sexos separados, sim, eles são dioicos. É possível uma pessoa ter vermes de apenas um sexo? Sim. Ela só vai precisar ingerir ovos que tenham larvas de um mesmo sexo, tá? Então, a ingestão de um único ovo que possua a larva infectante vai levar à formação de um único indivíduo. E ele vai ser macho ou fêmea. Então, se você ingerir ovos que contêm larvas de macho, você vai ter somente vermes adultos machos. Se você ingerir somente ovos que contêm larvas fêmeas, você vai ter posteriormente somente adultos, vermes adultos fêmeas. Então, é possível sim você ter vermes de apenas um sexo, tá? Pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Eu sei que a lista é grande, mas é importante porque esse assunto cai bastante nos vestibulares. Cai bastante assim, né? É uma questão a cada ano e é importante saber. Qualquer coisa, podem entrar em contato, podem me perguntar durante a aula, podem perguntar para mim pelos meus meios de contato, ok? Muito obrigado por ter ficado até aqui, eu espero que tenha ajudado vocês.